Gabriel Dias, Robson ou Miranda? Quem será o escolhido de Ramon Dias para enfrentar a equipe do Cruzeiro? Vamos falar sobre isso? Vamos falar também sobre a arbitragem definida para o confronto de Minas Gerais. Que vai ter portões fechados? Não vai ter? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Vasco enviando a camisa para um piloto que se declarou torcedor vascaíno na última semana. E também sobre a dívida com Piton. Olha, o Corinthians falou que o Vasco está devendo. Mas parece que tem alguma coisa que está meio desencontrada nessa informação aí, hein? Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe ela! Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, que compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer ter você junto com a gente. Olha, galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Faltam menos de 25 pessoas para a gente chegar a 12 mil, hein? Conto muito com vocês, se inscreve, compartilha bastante para que a gente chegue a essa marca tão importante. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o jogo Vasco e Cruzeiro acontece no dia 22, mas já temos algumas pré-definições. Primeiro, é que houve um pouco de avanço na situação envolvida, da briga entre Cruzeiro e Coritiba. Muito provavelmente, as equipes perderão mando de campo oficialmente, porque internamente já se fala que já tem essa definição. A Procuradoria já denunciou, né, o Cruzeiro e o Coritiba para que eles possam jogar com portões fechados, com perda e multa, além de afastamento de torcidas organizadas e a interdição do estádio Dorival de Brito até que apresente condições necessárias. O pedido tem caráter de liminar e prevê multa aos clubes, né? Então, essa é a situação. O Cruzeiro, inclusive, parou as vendas do jogo contra o Vasco. E essa liminar foi pedida aí para que já aconteça isso de forma preventiva. E essa liminar sendo acatada, Coritiba e Cruzeiro vão jogar o restante do Campeonato Brasileiro sem torcida, seja na condição de mandante ou na de visitante. Então, eles teriam também a possibilidade de ter que levar os jogos para a cidade distante, no mínimo 100 km da sede do clube. Isso vai depender também da situação que vai haver na punição da CBF. Então, o Cruzeiro tem mais 6 confrontos, o Coritiba tem mais 4. Um dos confrontos do Cruzeiro é contra o Vasco, como eu falei. A venda de ingressos já está suspensa por parte do Ronaldo e de todo o staff do Cruzeiro. Para esse jogo Vasco e Cruzeiro, a gente já sabe que a arbitragem será desse rapaz aí que está na tela. Pela quinta vez, ele vai apitar um jogo do Vasco, né? O Leandro Pedro Voaden vai apitar Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. Ele apitou, os únicos jogos que ele apitou do Vasco e o Vasco perdeu foi o jogo contra o São Paulo e também o jogo contra o Corinthians, aquele jogo que o Ramon Dias, o segundo jogo do Ramon Dias, foram os únicos jogos. E o jogo do São Paulo foi aquele jogo lá no início da temporada ainda, quando o Barbieri ainda era técnico do Vasco, teve gol, o Vasco empatou, depois tomou os gols. Enfim, esse será o quinto jogo e 2 vitórias, né? Ele apitou aí, que foi Botafogo e Fortaleza, praticamente seguido. Então, essa informação dada aí pelo nosso amigo Emerson Rocha. Então, Leandro Pedro Voaden apita Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco. Para esse jogo, o Ramon Dias tem dúvida. Quem será o cara que vai jogar na lateral direita? Eu já pergunto aqui a você. Quem você escolheria para jogar na lateral direita do Vasco?
4 opções surgem. Miranda, que jogou na lateral direita na seleção. Robson, esse daí eu não colocaria. Todo respeito ao jogador, mas eu não colocaria. O Gabriel Dias e o Puma, que eu acho que são opções mais coerentes, né? O Gabriel Dias ou o Puma. Dependendo da condição do Gabriel Dias, eu ia de Gabriel Dias, até porque é um jogo que o Vasco não precisa se expor tanto, né? Quem vai precisar um pouco mais, dependendo do resultado do jogo contra o Fortaleza nesse dia 18, é o Cruzeiro. Então, essas são as opções de Ramon Dias. Ele, até o momento, já está começando os treinamentos e tudo mais, mas ainda não deu pinta daquilo que vai colocar em campo contra o Cruzeiro no próximo dia 22, na próxima da quarta-feira, né, de quarta-feira 8. Então, há 7 dias, na verdade. Então, essa é a indefinição do Vasco hoje. Uma possibilidade de troca no meio de campo também pode acontecer. Por exemplo, uma saída de Prachetes que não foi tão bem assim contra a equipe do América Mineiro, para a entrada de outro jogador ali no meio de campo, isso também pode acontecer. Mas o Ramon Dias, nesse momento, está focado em que o time volte a ter aquela pegada de brigar, de lutar o tempo todo, como foi contra o Botafogo, e tem uma postura diferente do que o Vasco apresentou contra a equipe do América Mineiro. Essa é a ideia de Ramon Dias, e os treinamentos durante essa semana aí que o Vasco vai ter livre serão muito importantes para que o Vasco possa evoluir nessa situação. Já deixa a pergunta aqui, quem você colocaria na lateral direita do Gigante da Colina? Eu acho que ele vai de Puma por aí, eu acho que ele vai de Puma, né? Porque quem tá entrando nos últimos jogos é o Puma. Acredito que ele vai de Puma. Vamos ver. Se o Gabriel Dias estiver recuperado, pode ser uma chance. Mas acredito, pelos jogos que o Vasco vem apresentando, quem vem entrando nos jogos é o Puma. Então pode ser que ele vá de Puma Rodrigues aí. Mas enfim, quero sua opinião aqui, quem você escolheria para a lateral direita do Vasco. Seguindo o nosso vídeo, quem lembra que essa semana a gente falou aqui que o Duílio falou numa entrevista para jornalistas que o Vasco estava devendo sobre o Lucas Piton, né? E o Corinthians entrou no CNRD, como a gente já tinha dito. Mas uma coisa me chamou a atenção. Estava lendo a matéria do GE. E nessa matéria do GE, tem algo que me deixou meio... Não sei se foi a matéria do GE, ou o Vasco não fala sobre isso, deixa claro, ou se faltou as datas mesmo. Mas na matéria do GE, ela diz que o Vasco parcelou para o Corinthians em 3 vezes para esse mês de 2000, para esse ano de 2023 e 3 vezes em 2024, ou seja, 6 vezes de 500 mil. Porém, em momento algum, está se dizendo qual a data que o Vasco tem que pagar. Se não tem data, e são 3 vezes em 2023, o Vasco teoricamente tem até o dia 31 de dezembro, no dia 20, até as 23h59 para pagar o Corinthians. Até que o Vasco ou o Corinthians se pronuncie sobre isso, ficou vago. Se for 3 vezes sem ter data, o Vasco pode pagar quando quiser, até 23h59. Se tem, aí já é diferente. Óbvio que a gente vai esperar o pronunciamento do Corinthians, do Duílio, e também do Vasco. Mas o Vasco não quer falar muito sobre isso, não. Mas é estranho. 3 vezes em 2024, 3 vezes em 2023, mas não tem a data. Qual a data para pagar? Pra gente saber se já tá atrasado, se não tá, porque pode ser que também tenha esse entendimento. Ah, não tem data, então paga quando eu quiser. Enfim, complicado. E falando para encerrar esse vídeo, quem viu o vídeo essa semana do Max Verstappen, piloto da RB Racing, da Red Bull Racing, da Fórmula 1, falando que acompanha o futebol brasileiro e que torce pelo Vasco. Então o Vasco não perdeu tempo. Você está vendo aí na sua tela, o Vasco divulgou nas redes sociais, todo mundo é Vasco. O Max Verstappen ganhará um presente especial. O Vasco fez uma camisa especial, personalizou com o número 33, número do Verstappen, e ele deve estar recebendo essa camisa nos próximos dias. O piloto automobilista neozelandês, né, vamos dizer assim, e que vai receber aí a camisa do Gigante da Colina após ter declarado a sua torcida, né, para o Vasco da Gama. Cara que foi um dos principais destaques, piloto aí da Fórmula 1, campeão
e vai sendo aí homenageado pelo Vasco. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!